Sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do Viver Podcast. E nós temos hoje aqui uma presença de uma ex-aluna maravilhosa, professora Mariana Alves. Palmas para ela. Obrigada. Professora Mariana, ela foi nossa aluna de mestrado aqui na USP. Atualmente é doutora Mariana. Temos muito a aprender com ela. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada, Deus. E um prazer estar aqui com vocês hoje, fazer parte desse podcast tão especial. E para mim é uma honra, né? Minha inspiração, fazer entre essa troca com você é um prazer. Prazer é todo nosso. Mari, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho da tua história profissional, de como você chegou a esse processo de estudar o envelhecimento, a velhice. Fala um pouquinho do seu viver, né? Afinal, nós estamos no Viver Podcast. Sim, e é bem curioso porque como eu cheguei até aqui, né? Porque eu venho da arquitetura e do urbanismo, então muitas pessoas ficam, nossa, mas você estuda gerontologia, envelhecimento, gente velha, por quê? Como você foi parar nisso? E eu cheguei aqui por conta da minha avó. Eu morei com a minha avó minha infância inteira, até um pouco a juventude. E eu comecei a perceber, conforme eu fui envelhecendo e ela também, o quanto eu saía de casa, estava cada vez indo mais para a vida, né? E ela ficando cada vez mais dentro de casa. E não só por uma questão pessoal, né? De personalidade, dela ser uma pessoa um pouco mais fechada, mas porque o ambiente que ela morava não tinha condições para incentivá-la a sair, não tinha uma estrutura boa. Ela mora num bairro super residencial, então não tinha muito atrativo, assim. E aí eu comecei a ficar curiosa sobre isso, a querer entender e resolvi fazer um mestrado em Geronto aqui com vocês na USP. Foi, assim, para mim um divisor de águas na minha vida, porque eu me encontrei nessa área. Eu falei, é isso que eu quero estudar pro resto da minha vida, porque é uma delícia, né? É um prazer, a gente aprende tanta coisa diferente. Eu vi que não era só a questão do ambiente, é muito além daquilo, tinha realmente essa questão de relações sociais, a parte psicológica, outros aspectos que eu nem imaginava que faziam parte disso, que influenciavam nisso. E fui ficando cada vez mais curiosa, aprendendo mais. Aí depois do mestrado, segui no doutorado, segui nessa carreira acadêmica e pesquisando muito sobre a questão de envelhecer num lugar, né, o aging in place, o que eu chamo de envelhecer em comunidade, na verdade, que foi essa minha tese que eu defendi no ano passado. Então tá bem recente, bem fresquinha ainda. E é isso, eu gosto de investigar essa questão de como a arquitetura e o urbanismo também influencia na nossa maneira de envelhecer, em como a gente vai chegar lá, como isso vai influenciar na nossa vida, nas nossas relações, no nosso viver, né? Uhum. Maravilhoso, maravilhoso. Mari, você fez o seu doutorado sanduíche na Alemanha, não é? Fala um pouquinho para a gente dessa tua experiência, né? Porque você acabou de falar do significado do termo aging in place, que é envelhecer no lugar, envelhecer na comunidade. Fala um pouquinho da tua experiência morando em outro país, se você viu muita diferença da pessoa idosa que mora lá na Alemanha, no lugar que você ficou. A gente não pode generalizar toda a Alemanha, mas o lugar que você ficou. Se você viu muita diferença, fala um pouquinho disso pra gente. Sim, eu vi bastante. Eu fui para Frankfurt, fiquei 6 meses lá. E o que mais me chamou a atenção logo que eu cheguei logo de cara é que tem muita pessoa idosa na rua. É um país tão envelhecido quanto o nosso, só que aqui às vezes as pessoas idosas ainda são invisíveis, né? A gente passa e não percebe elas, e lá não, é muito evidente isso, porque elas ocupam todos os espaços, elas têm essa segurança de que, tipo, a cidade é minha, todos os espaços são meus também, eu posso estar onde eu quiser, porque é meu direito, e eu usufruo desse direito. Então foi muito legal, eu vi as pessoas usando, e você vê muita gente com andador, com cadeira motorizada, com cadeira de roda, independente da condição que a pessoa tenha, da capacidade dela, ela tá na rua, ela sai, ela se mistura com as outras pessoas, ela conversa, ela convive, sabe? E ela usa os espaços públicos, que é uma questão que me chama muita atenção aqui. A gente não vê as pessoas idosas usando muitos espaços públicos. Ou, às vezes, lugares muito específicos, né? Porque são os lugares onde elas se sentem seguras, onde elas se sentem mais acolhidas, ou onde tem uma atividade específica para as pessoas idosas. Mas, muitas vezes, você não vê ela ocupando outros lugares, estando em outros espaços. Então, isso foi, assim, o que me saltou aos olhos logo de cara, né? Que elas estão em todos os lugares. Dentro da universidade, fora da universidade, na rua. Tudo quanto é lugar, você vê pessoa idosa, você conversa com alguém. Quer dizer, eu não conversar porque eu não falo alemão, mas dá pra você trocar uma ideia, bater um papo, porque sempre tem alguém ali querendo conversar, né? Tendo essa troca social muito bacana. E outra coisa que eu vi é que eles têm
É um programa até de cuidados também que incentiva as pessoas a continuarem ativas, porque lá eles têm uma sociedade muito diferente da nossa, uma cultura muito diferente. E que, assim, cada um cuida de si. Então, como eu vou envelhecer, como eu quero envelhecer, onde eu vou viver, é tudo uma questão que eu tenho que pensar, independentemente da minha família, né? Se a minha família vai estar junto comigo, se ela vai me dar apoio, e essa é uma questão que você sabe muito bem, né, Deus? Eles pensam muito, é uma forma muito individualizada, sim, mas eles têm essa consciência de que eu sou responsável pelo meu envelhecimento, e de que eu vou ter que pensar como eu quero chegar lá, planejar isso, né? Já me preparar com antecedência, porque pode ser que eu chegue lá na frente e não tenha ninguém para cuidar de mim, não tenha filhos próximos, não tenha mais família, e aí como eu vou me virar? Então isso é uma coisa, é uma conscientização que eles já têm há muito tempo e que eu acho muito legal, que eu acho que a gente precisa começar a exercitar também, porque às vezes ainda recai aqui muito sobre a família, que é a questão que você sabe muito mais do que eu, né? E essa diferença eu notei também, eu acho que foi um ponto positivo que eu vi, que a gente precisa também começar a trabalhar, porque isso vai influenciar na nossa vida inteira, né? Em todos os aspectos do nosso envelhecimento. Na verdade, você traz uma questão que é muito cultural. É. A Europa, em alguns países da Europa, são muito individualistas. Sim. E a nossa cultura brasileira, né, ela é muito familista. Então, o familismo ele incentiva você a criar expectativas em relação ao cuidado que algum familiar vai ter com relação a você. Já lá, por ser uma cultura mais individualista, faz com que eles tenham mais, digamos assim, autonomia, protagonismo. Sim, né? sim. Um protagonismo, tipo assim, eu não vou depender de um filho, de um neto, de uma neta, então eu tenho que me bastar. Eu já Sim. tenho que, por exemplo, escolher, de repente, uma instituição de longa permanência para ficar, ou uma comunidade Sim. em que eu possa criar com os meus amigos. Então, acho que a cultura tem muito a ver. Na nossa cultura ainda tem muito essa expectativa, né? De que é o neto que vai cuidar, e de que e também não só em relação a isso, mas em relação ao que as pessoas podem falar quando você, por exemplo, institucionaliza um pai ou uma mãe. Tipo, nossa, ele não conseguiu dar conta de cuidar, né? Nossa, ainda tem também esse aspecto de que as ILPIs são um lugar de abandono, né? De que você vai deixar a pessoa e nunca mais vai querer saber dela. Tem ainda essa cultura muito forte mesmo. Mas eu acho que tem alguns traços que a gente pode, né, adotar, igual você falou, essa questão do protagonismo, da gente começar a pensar, a planejar. E isso tem muito a ver também com o lugar, porque quando eu faço uma palestra, alguma atividade, alguma coisa, eu sempre questiono para quem está me ouvindo, independente do público, porque é uma coisa que eu vejo que é geral, assim. A gente pensa muito em como a gente quer envelhecer. Então, você fala, como você quer chegar na sua velhice? Quero ter saúde, quero estar bem, quero fazer minhas atividades, ter meus amigos. A gente pensa em vários aspectos, e a saúde geralmente é mais... tem um lugar, assim, maior, um destaque maior. Mas a gente nunca pensa onde a gente quer envelhecer. E isso também vai influenciar em todos esses outros aspectos. Por isso eu sempre pergunto para as pessoas, mas onde você quer envelhecer? Você já pensou nisso? Você já parou para pensar nisso? E isso envolve um planejamento, né? Que muitas vezes não vai começar lá na frente, já você vai ter que pensar antes. E esse é um aspecto deles que eu acho que é bem curioso, que a gente precisa também entender, investigar, começar a conhecer um pouco mais. Porque a tendência, como a gente sabe, apesar dessa nossa veia, né, desse aspecto familista, é que isso vai mudar, né? As próximas gerações que já não estão tendo tantos filhos, né? Como que vai ser isso? Quem que vai cuidar dessas pessoas? Como elas vão cuidar de si mesmas? Então, é tudo uma questão que eles já passaram, né? Por ser uma sociedade muito envelhecida. E que acho que a gente tem que, quanto antes a gente começar a ver esses aspectos que a gente consegue adaptar, né, culturalmente, melhor, né? Porque a gente vai estar mais preparado para ter uma vida... mais qualidade de vida, viver melhor nos nossos anos daqui para frente, né? Com certeza, né? Onde você vai envelhecer? Olha que pergunta, pessoal. Eu faço essa pergunta para você agora que está nos ouvindo, né? Você já parou para pensar onde você vai envelhecer? Você sabe que essa pergunta ela me persegue, né, Mari? Porque a mim também, eu não tenho resposta ainda também. Porque eu nasci em Fortaleza, mas já morei em tantos lugares, Aracaju, Brasília, João Pessoa, Espanha, Estados Unidos, moro aqui em São Paulo, mas olha, eu vou te falar, viu? Às vezes eu fico pensando, onde será que eu quero realmente chegar à minha velhice, né? Porque quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar nas políticas públicas do lugar, a gente precisa pensar na relação que nós vamos ter com os nossos vizinhos e amigos, na relação que nós vamos ter com os nossos familiares. Se, por exemplo, você, de repente, até tem uma família maravilhosa, mas o lugar que aquela família mora não é um lugar que te apetece, não é um lugar que te brilha, que faz brilhar os teus olhos.
Que Então, você já atrai, tem né? que pensar, por exemplo, então tudo bem, eu vou optar em morar longe, mas ao mesmo tempo eu não posso perder. Se bem que hoje em dia tem as redes sociais, hoje em dia a gente se fala toda hora pelo WhatsApp, né? Sim, facilitou bastante essa questão. Facilitou bastante, mas assim, a gente observa que realmente essa escolha de onde você vai morar, você tem que pensar em tudo isso, É. né? E pensar especialmente no que traz bem-estar. Sim, E a gente sabe que as próprias pesquisas científicas têm destacado que a questão dos relacionamentos é fundamental. Então, você precisa também envelhecer num lugar onde esse lugar possa favorecer a você atividades sim. e, de certa forma, respeito. Você tem que se sentir acolhida naquele espaço, porque você trouxe para a gente, por exemplo, na Alemanha, mas você também, no período que você morou na Europa, você certamente conheceu outros países. Uhum. E eu queria que você também falasse sobre isso, por exemplo, essa questão do senso de pertencimento e também, assim, de você se sentir bem no lugar, porque as pessoas te respeitam enquanto pessoas idosas. Uhum. Né? Aqui nós temos muitas crenças idadistas, Sim. né? Que também é popularmente conhecido como etarismo. Eu prefiro falar idadismo, porque a Organização Mundial de Saúde apregou na tradução, colocou idadismo, e idadismo tem a ver com Idade, né? Então, eu prefiro mais a palavra idadismo do que etarismo. Mas, popularmente, a mídia destaca mais o termo etarismo. A gente sabe que tem muito idadismo, né? Com relação às Sim. pessoas mais velhas. O idadismo, ele não só não focaliza só os mais velhos, mas também os mais novos, né? Então, a gente pode... crenças idadistas, crenças com relação a qualquer idade. Sim. Mas a gente sabe que as pessoas mais velhas, elas acabam sendo mais rechaçadas pela sociedade. Fala um pouquinho de outros países que você teve a oportunidade de conhecer e se você observou alguma diferença. Por exemplo, você foi à Inglaterra, né? Fala um Sim, pouquinho sim. também para a gente da tua experiência lá. Foi ótimo porque eu consegui visitar vários lugares diferentes e toda a Europa é muito envelhecida, né? É difícil ter um país que ainda não esteja nesse cenário. E é curioso porque quando a gente chega lá e fala do Brasil também, eles ficam, nossa, meu Deus, é uma coisa muito impressionante porque nós somos um país gigantesco, mas às vezes a nossa população idosa é maior do que a de um país inteiro lá, né? Então a gente também já chegou nesse nível, só que nossa escala é tão grande que a gente às vezes perde essa referência, né? Mas os outros países que eu consegui visitar, eu vi que tem esse protagonismo da pessoa idosa muito forte, assim, e não sei daí se é uma questão cultural também, talvez seja, mas não que aqui as pessoas também não sejam, né, de certa forma até militantes pelos seus direitos, né, e eu via que eles se juntam muito em organizações, em associações, até dentro dos órgãos públicos mesmo. Por exemplo, em Manchester, que foi onde eu visitei na Inglaterra, eles têm dentro como se fosse uma Câmara de Vereadores, né? Tem uma outra configuração lá, mas seria um equivalente. Eles têm um órgão lá dentro, uma entidade lá dentro, que foca só nas questões para as pessoas idosas. E as pessoas idosas participam ativamente também, como se fosse um nosso conselho aqui. Só que é um conselho que realmente tem recurso financeiro, tem recurso humano, consegue fazer atividades. Eles trabalham muito em parceria com a universidade, isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Inclusive, quando eu estava lá, estava uma comitiva da Noruega visitando para aprender com eles, para levar todo esse conhecimento para a Noruega e replicar lá nas prefeituras, nas comunidades deles, porque já é uma coisa muito consolidada, um trabalho que eles já fazem há muitos anos, inclusive até antes da questão da OMS de publicar as cidades amigas das pessoas idosas, né? Toda essa política, Manchester já fazia isso antes mesmo da OMS começar com esse movimento global. Então é uma cidade que é referência. E o curioso é que é uma cidade jovem, porque é uma cidade universitária. Então não é uma cidade que tem uma população idosa assim super expressiva, mas eles são extremamente ativos e são ouvidos e participam de todas as esferas. Então eles estão na universidade, eles fazem pesquisa em conjunto com os pesquisadores, eles estão nos órgãos públicos, estão trabalhando lá para fazer política pública, eles estão junto com as empresas, eles são ouvidos em todas as esferas que influenciam na vida deles, né? Na vida de todo mundo que usa a cidade. E isso que eu achei bacana porque não é aquela coisa de tipo, vamos ouvi-los passivamente, mas também não tem recurso para fazer, ou é só consulta em um momento e depois a pessoa, né, não participa mais do resto do processo. Não, eles estão do começo ao fim envolvidos e sempre chegando gente nova, atraindo gente nova, e tem uma troca intergeracional também muito grande, porque você vê que tem pessoas mais velhas, mas muitas pessoas jovens também já estão se engajando, né? Universitários, estudantes, os pesquisadores se engajam nisso há muito tempo,
porque sabem que vão chegar lá, querem chegar lá e já estão começando a fazer alguma coisa hoje em dia, porque estão pensando já, de novo, né, nessa questão de planejar onde eu quero envelhecer com antecedência, né, começar a pensar nessas questões. E é muito legal ver essa diferença. E uma outra experiência que eu tive que foi muito bacana foi em Viena, eu fui visitar um cohousing de pessoas idosas. Explica pra gente o que é cohousing, porque eu sei o que é, mas tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora e não sabem. A gente às vezes tem que ter cuidado. Uma das coisas que eu me preocupo um pouco aqui nas redes sociais de uma maneira geral é que na universidade a gente tem alguns termos científicos, termos técnicos que quem não está aqui acaba muitas vezes assim, nossa, mas o que ela está falando? Então eu tento popularizar a ciência, popularizar esses termos para que todo mundo possa ter acesso a essas informações. Então, fala pra gente o que é a cohousing primeiro e depois fala da tua experiência. Sim. E é bacana falar isso até porque o próprio nome cohousing a gente vê usado até de muitas formas hoje divulgado de uma forma errônea, falando de uma coisa que na verdade é outra. Então, o que é o cohousing? O cohousing é uma habitação coletiva onde as pessoas atuam de uma forma sociocrática. Então, elas tomam as decisões todas em conjunto. Não é, por exemplo, uma república onde cada um vai ter o seu quarto e dividir alguns espaços comuns, porque às vezes podem confundir com isso. Não é um condomínio tradicional, como a gente vê hoje em dia, por exemplo, a gente tem, cada uma tem o seu apartamento, tem um síndico, uma síndica que cuida lá do condomínio. Também não é isso. O cohousing, cada pessoa tem a sua unidade autônoma, só divide alguns espaços comuns, algumas áreas, então, por exemplo, uma cozinha, alguma sala de recreação, uma sala multiuso, mas todas as decisões são tomadas em conjunto. E não é tipo, votou a maioria, ganhou. Não, é uma discussão, tanto que tem decisões que demoram meses para ser tomadas, porque eles têm que entrar num consenso de que todo mundo está feliz com aquela situação. É um modelo que surgiu na Dinamarca já faz bastante tempo, acho que foi na década de 60, se não me engano, e que agora está chegando no Brasil, mas ainda a gente não tem nenhuma experiência construída, né, concretizada. Estão só nos grupos assim iniciando para se conhecer, porque o cohousing também tem isso. Você tem que conhecer com quem você vai viver para ver se vai dar certo, porque como vocês vão tomar todas as decisões ali em conjunto, imagina se eu vou viver com uma pessoa que assim não tem nada a ver comigo, que não dá certo, que o santo não bate, que só conflito não vai funcionar. Então, e essa experiência que eu tive em Viena de visitar esse grupo foi muito bacana, porque foi uma das idosas que moram lá, acho que não me engano agora, são 10 pessoas que moram. É um andar dentro de um prédio residencial, na verdade é um prédio misto, né, como a gente chama na arquitetura, que é um prédio que tem serviços, comércio embaixo no térreo, e aí em cima é uma torre residencial. Então é um andar, ou seja, o resto do prédio são apartamentos tradicionais, com famílias morando, né, em todo tipo de composição, e esse andar especificamente é do cohousing. E tudo começou com uma idosa que morava sozinha num apartamento super grande e falou: o que eu vou fazer com esse apartamento gigante? Moro sozinha, tô gastando recursos, tô gastando tempo, dinheiro para morar numa casa que não faz mais sentido para mim. E aí ela foi bater na prefeitura e falar: olha, eu acho que vocês deviam incentivar a criação de cohousings para pessoas idosas, porque tem muita pessoa morando sozinha, se sentindo cada vez mais isolada, né? A gente sabe que a solidão, o isolamento é um problema também que afeta até a saúde da pessoa, né? E ela começou a reivindicar isso, conversar com a prefeitura, falou até com o prefeito, e ele não acreditou muito nela, assim, não comprou muita ideia no começo. Mas ela falou: então eu vou arranjar um grupo de pessoas e você vai ver que você vai construir isso ainda. E ela falou e fez acontecer. Ela falou que demorou uns 5, 6 anos para realmente rolar tudo isso, mas ela juntou um grupo de pessoas, reuniu esse grupo, começaram a se conhecer, então foi um trabalho bastante longo, né? Eles conviviam ali o máximo de tempo possível, porque eles falaram: a gente vai passar agora o resto da vida juntos, até a gente morrer, então a gente tem que se gostar. Ficaram todos nesse trabalho e eles conseguiram com a prefeitura um aluguel social, ou seja, eles construíram todo esse andar, reformaram eles para essas pessoas, cada um tem o seu apartamento do seu jeito. Então, tem uma, por exemplo, que é cadeirante, o apartamento dela foi totalmente adaptado para ela poder usar com a cadeira. E eles pagam um aluguel para a prefeitura. Então, a prefeitura é dona desse imóvel, eles continuam pagando esse aluguel até o dia que eles falecerem. E aí, a prefeitura tem uma lista de espera hoje de mais de 100 pessoas para morar lá. Então, para você ver como deu tão certo, ela estava muito certa. Ela falou: o prefeito depois até se desculpou comigo e falou: realmente, hoje eles já estão na 3ª unidade, porque eles viram que é um modelo que realmente funciona, que é sustentável, que é bom para os moradores, é bom para
para a prefeitura, porque também recebe essa renda, né? E que a pessoa vai continuar morando numa casa que tem a cara dela, que tem o gosto dela, convivendo com gente que ela gosta, com gente bacana. E foi muito gostoso, porque eles receberam a gente, assim, com café, com bolo, não sabe? Na sala comum, todo mundo ali conversando, contando das experiências. E não tinha uma pessoa que falava assim, olha, me arrependo de ter vindo para cá. Pelo contrário, assim. E durante a pandemia, elas se cuidaram muito, porque mesmo sem sair de casa, uma fazia uma comida, deixava na porta da outra e voltava para sua unidade. Ligava, interfonava, você tá bem, tá tudo bem, tá precisando de alguém? A prefeitura enviava, né, os serviços de saúde, os equipamentos de assistência social até eles, vão lá visitá-los para acompanhar. Então tem todo um suporte ali que, se elas estivessem sozinhas em casa, elas não receberiam. E funcionou muito, e agora está se espalhando por toda a Europa. Em Viena já tem essas 3 iniciativas da prefeitura, mas tem outros também grupos, né, que atuam de uma forma particular, assim, né, por conta própria. E a gente vê que é um modelo que tende a dar certo e espero que no Brasil também funcione, porque a gente ainda está muito embrionário, está começando, tem alguns grupos formando, mas não tem nada construído de fato ainda, né? Então vamos ver como vai ser depois, porque tem também toda uma questão de legislação, enfim. Mas é um modelo de moradia que eu vejo que funciona bem, que é bem legal para a gente começar a considerar essas novidades, essas coisas diferentes, que a gente ainda está no modelo ou você mora em casa, você envelhece na sua casa, ou você envelhece na ILPI, basicamente. E a maioria das pessoas vão para a ILPI já quando estão numa idade muito avançada, ou quando não tem mais condições de continuar morando em casa, a família não tem mais como cuidar. A gente precisa repensar esses modelos. O que tem nesse intermediário? E se eu não quero ficar só em casa, mas eu não quero ir para a ILPI, eu quero uma coisa flexível? A gente ainda precisa trabalhar muito esse meio de campo, assim, o que vem entre um extremo e outro, porque a gente sabe que nem todo mundo vai querer ficar em casa e nem todo mundo vai querer ir para a LPI. Você fez, olha, fantástico, fantástico, né, pessoal? Eu tô aqui, assim, imaginando como é que era viver num lugar como esse, porque você traz pra gente a ideia da solidariedade, que deve existir, intergeracional e também entre a própria geração. Eu fico pensando, por exemplo, que é legal a gente ter convívio com várias gerações, mas também é legal a gente conviver com pessoas que nasceram na mesma época que a gente, que gostam do mesmo estilo de música, por exemplo, de alguns hábitos semelhantes, e que possibilite uma conversa, um diálogo, né? Isso até me fez lembrar aquela música do Tom Jobim, né? É impossível ser feliz sozinho, né? Né? Então, assim, aquela música, É Impossível Ser Feliz Sozinho, fala muito do que as pesquisas científicas dizem hoje. Se você quer envelhecer bem, você tem que investir muito na qualidade dos relacionamentos das pessoas com as quais você convive, né? Então, assim, você está no lugar onde você escolheu estar e com pessoas que te trazem emoções positivas é fantástico, né? Sim. Você falando isso, até me recordei de uma experiência que, quando eu morei nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de, inclusive, desenvolver trabalhos, né, numa comunidade. O meu supervisor de pós-doutorado me concedeu alguns dias para fazer visitas e também acompanhar, supervisionar, orientar alguns idosos, alguns profissionais, numa comunidade residencial que eu ficava assim babando. Eu falei, gente, será que um dia isso vai chegar no Brasil? Que era mais ou menos como você falou, mas assim, cada um tinha a sua casa, era um lugar. Eu vou descrever mais ou menos o lugar para você ficar aí imaginando, e você que está aí do lado também, sonhando. Com muita área verde, muitos lagos, aquelas casas bem bonitinhas, que aí a pessoa dava o seu jeito, da cor que você quer. E aí tinha um espaço, que era um espaço comunitário, que eu achava fantástico, porque era um lugar para jantar, almoçar, um lugar onde eles tinham espaço para tinha uma biblioteca no meio, esse espaço ficava no meio. Aí tinha biblioteca, tinha um salão de jogos, tinha a parte de ginástica que eles poderiam fazer, tinha canoagem ali do lado, do lago. E tinha também os apartamentos. Quem não quisesse morar nas casas, morava em apartamento. Mas toda essa comunidade voltada para as pessoas mais velhas, e você poderia chegar ali. E eles também favoreciam a intergeracionalidade. Sim. Por exemplo, lá eu cheguei a coordenar um grupo para trabalhar as questões de demência. E aí eu convidava os familiares dessas pessoas para participar de um grupo mais psicoeducativo, terapêutico. Então, assim, são iniciativas que a gente vê que já acontecem fora do nosso país. Sim. E que são modelos, como você fala, são modelos que não chegam a ter aquela ideia. Porque a ILPI, ela, como a gente já falou, tem muito a questão do estereótipo negativo. De que é um depósito de velhos, né? Até pela história, né? De como ela entrou aqui no Brasil, chama os famosos asilos, né? Quantos casos de violência nós ouvimos falar
né, de maus tratos às pessoas idosas. Então, tem todo esse Sim. estigma em torno disso. Mas eu acho muito bacana. E você até, como arquiteta também, deve pensar um pouco nessa disponibilidade do lugar. Ou seja, um lugar que favoreça, por exemplo, a prevenção de quedas. Pensa agora fala a arquiteta, professora doutora Mariana, que aí você traz a gerontóloga, você traz o espírito do mestrado que você fez, Sim. né, em gerontologia aqui conosco. Mas, assim, eu acho que o teu olhar como arquiteta também, né? Imagina você envelhecer num lugar onde as calçadas são adequadas, Sim. né? Fala um pouquinho aí pra gente Faz sobre muita isso. Fala um diferença. pouquinho. Eu queria até voltar num ponto que você mencionou antes, dessa questão de conviver com pessoas da nossa idade. Foi uma coisa que apareceu na minha pesquisa no doutorado. Eu falei com pessoas 50 a mais aqui de São Paulo. E a grande maioria falou que gostaria de ter um espaço onde ela pudesse conviver com pessoas da mesma idade, da mesma geração, para falar a mesma língua, né? Para entender das mesmas coisas, falar os assuntos. E uma coisa que eu lembro, assim, uma participante falou, e ela ficou muito marcada para mim. Eu não tenho problema de me relacionar com pessoas de outras idades, eu gosto. Mas tem hora que eu quero falar uma coisa que ela não entende, só vai entender quem é da minha idade. E isso ficou muito marcado, assim, para mim, que é uma necessidade, né? Uma vontade que as pessoas têm. E surgiu isso, de ter um espaço como esse que você falou, um espaço de convívio onde as pessoas possam trocar, possam se conhecer, possam conversar, fazer atividades que tragam bem-estar para elas, independente do que for, né? Não é só aquelas coisas padrão que as pessoas acham que as pessoas idosas querem. Nem sempre é aquilo, né? Às vezes elas só querem sentar, tomar uma xícara de café e bater um papo. Só isso, não precisa de mais nada, né? Só precisa de uma cadeira, uma mesa e uma outra pessoa. Mas agora, voltando para a questão do espaço, esse co-house em Viena também me chamou muita atenção, porque foi um lugar onde ele está inserido na cidade, é uma área nova da cidade, que foi recentemente reurbanizada, coisa de, assim, 10 anos, mais ou menos. E é uma área onde eles estão extremamente bem inseridos justamente por conta disso, porque é um lugar onde as calçadas foram todas reformadas, já pensando nessa questão de receber pessoas idosas. Eles estão próximo da estação principal de trem, então tem trem para todos os países, para outras cidades, tem metrô também, então eles conseguem se deslocar pela cidade com muita facilidade de transporte público. Tem comércio muito perto, serviço, museu, tem de tudo lá perto. Então eles conseguem fazer toda essa rotina deles, o dia a dia, o cotidiano, a pé, usufruindo de uma boa infraestrutura urbana, né? Eles têm essa qualidade também do espaço público e do espaço urbano, que aqui nos falta. E que também foi uma questão que apareceu de novo no meu doutorado, a questão de calçadas, por exemplo, em São Paulo. O dono do lote, né, a pessoa que é proprietária daquele imóvel, é responsável pela calçada dela, mas nem todo mundo sabe disso. E nem todo mundo sabe que existe uma política em São Paulo para calçadas, ou seja, tem um padrão que você deveria seguir ou que poderia seguir, que a prefeitura tem um guia explicando como fazer, quais são os pisos, os revestimentos adequados, como fazer se você tem uma inclinação muito grande. Só que as pessoas não têm conhecimento disso, não chega a pessoa que realmente, né, eu sou dona do meu lote, como que eu faço? Eu não sei, não tem esse conhecimento. Então falta essa parte de educação e de levar, realmente, divulgar as políticas de uma forma que todo mundo tenha conhecimento, entenda, saiba como reproduzir aquilo que está colocado. Mas também, do outro lado, a gente ter essa própria conscientização de que, poxa, eu tenho que me responsabilizar por isso, tenho que pensar não só no outro, mas em mim também, porque se a minha calçada está sem condições para sair, pode ser que um dia eu tropece, caia, e a gente sabe que a queda é um evento que pode ser catastrófico, né? Que pode transformar a vida inteira, não só da pessoa, mas da família inteira. Nessa semana teve até um evento sobre quedas, trazendo a carta manifesto, né, de prevenção de quedas, para a gente ter uma política dentro do SUS de combate a isso, né, de enfrentamento, porque é uma questão muito séria que envolve todos esses aspectos, individual, do ambiente onde a gente está dentro de casa, do ambiente fora de casa, tem muitas questões envolvidas. E as calçadas sempre aparecem como um problema, assim, quase que universal no Brasil. Todo lugar tem problema com a calçada. E aí, se você não consegue sair de casa, como que você faz o resto da vida? Como funciona? Você vai ficar cada vez mais dentro de casa, porque você... o primeiro passo você já não consegue dar, né? Então, e aí a gente vai perdendo cada vez mais essas pessoas, porque vão ficando isoladas, a gente não consegue chegar até elas. Então, essa é uma luta, digamos, entre aspas, por isso que eu voltei para arquitetura para fazer o doutorado também, e levo essa bandeira lá dentro,
que os profissionais, meus colegas de trabalho, a gente precisa se conscientizar disso, que a gente não projeta mais para uma população de classe média, de 30 anos, 40 anos. Não, a gente está projetando para uma população de 60, 70, 80, 90, que vai cada vez mais envelhecer, cada vez viver mais, e que vai usar as cidades, e a gente precisa pensar nelas, não nesse público que a gente tinha 20, 30 anos atrás. E ainda o mercado da arquitetura, né, do urbanismo, o mercado imobiliário ainda está preso nesse imaginário de que o nosso cliente é essa pessoa de 30 a mais, 40 a mais, que ainda tem todas as suas funções e capacidades, né, no auge, assim, no pico, e que vão conseguir usufruir de tudo, e não é mais assim que funciona. E por outro lado também a gente teve pessoas que agora estão começando a ver o mercado prateado, digamos, como uma oportunidade de negócio, né? De tipo, tem um público aqui que eu posso alcançar, que eu posso servir, mas que ainda olha muitas vezes pela questão da acessibilidade, ou só olha para uma questão funcional, prática, sem considerar todos esses outros aspectos que a gente aprende aqui na gerontologia, né? Que é o biopsicossocial. Não é só a acessibilidade, não é só colocar uma barra no banheiro que vai fazer a vida da pessoa mais fácil. Pelo contrário, às vezes pode ser que você piore o uso dela no banheiro se você instalar de uma forma inadequada, se você colocar uma coisa que não tem nada a ver com a pessoa, se você retirar uma coisa que é importante, um objeto. É uma parte da história da pessoa que você está infringindo, né? Então a gente tem que ter muita consciência, muito cuidado e pensar em todos esses outros aspectos. Por isso que na minha tese, o que eu trouxe, inclusive, foi tentar trazer um pouco desse olhar gerontológico para os arquitetos urbanistas. Pensar, olha, a gente tem que sair do indivíduo até o nível das políticas públicas, mas a gente tem que olhar para todos esses aspectos, considerando os aspectos sociais, os aspectos psicológicos e os aspectos biológicos. A gente não pode olhar só para a questão que nos cabe quanto profissionais. A gente precisa olhar para tudo isso junto, auxiliado por outros profissionais que entendem dessas coisas também. Porque a gente não vai dar conta de saber de tudo, né? Mas a gente tem que ter essa noção de que todos esses outros fatores influenciam e que eles são tão importantes quanto a parte do espaço físico, né? E aí, para fechar, eu queria que você refletisse um pouco sobre essa comunidade amiga da pessoa idosa, né? Porque eu acho que para um arquiteto, né, uma pessoa que é arquiteta, como é o seu caso, é muito importante, como você acabou de falar, de pensar em projetar prédios, projetar casas, pensando nesse envelhecimento ativo e saudável, mas também de um envelhecimento com dependência. Sim. Porque nós temos diversos tipos de envelhecimento. Nem todo mundo envelhece de uma maneira igual, nem todo mundo tem a mesma característica. Então, essa questão é muito importante. Então, para fechar, aqui vamos falar da comunidade amiga da pessoa idosa. Qual a tua experiência? Como é que você pensa nisso aqui no Brasil? Fala um pouquinho. Olha, eu acho que foi uma iniciativa muito feliz, porque foi o começo, né? De trazer essa pauta, essa discussão. Mas ainda a gente tem muita coisa para fazer. E uma das coisas que mais me toca, assim, que eu acho que a gente tem que começar a olhar mais para essa questão, mesmo sobre os aspectos físicos, é essa parte do social, de promover espaços onde as pessoas possam se encontrar. E acho que a pandemia também deixou isso muito evidente, como depois a gente sentiu falta, né, de encontrar as pessoas, como isso faz diferença na nossa vida. E aí você pensa, por exemplo, hoje, você vai marcar para encontrar uma pessoa, provavelmente você vai num lugar fechado, num espaço privado, ou vai no shopping, ou vai num café, às vezes. Mas vai ser sempre um lugar fechado ali, né? Um comércio, um serviço, algum lugar assim. É difícil ver alguma pessoa que fala, vamos numa praça, vamos encontrar na praça, no parque. A gente não tem esses espaços públicos, né? Eu acho que a gente precisa começar a pensar nesses espaços que vão atrair as pessoas para usarem, para ficarem e para socializarem nesses lugares, porque a gente precisa melhorar a qualidade desses espaços para sair um pouco de dentro, seja lá do que for, se é dentro de casa, dentro do comércio, dentro do serviço, dentro do shopping, e ir para a rua, né, ocupar esse espaço que é nosso de direito. E eu até trouxe aqui uma coisa que eu vou ler a minha colinha aqui para não falar nada errado. A minha ideia, o meu conceito de envelhecer em comunidade, que é o que eu coloquei no final da tese, que eu imagino que isso é uma estratégia para a gente trazer oportunidades, materializar oportunidades para a gente se manter socialmente engajado, em primeiro lugar. Depois, preservar e fortalecer os nossos vínculos psicológicos e sociais. E aí, muita influência sua nisso aqui, Deus. Tanto com as pessoas, quanto com os lugares que fazem parte da nossa vida, da nossa trajetória, do que a gente... dos lugares que a gente se sente bem, né? Terceiro, participar de atividades variadas, como você falou, a gente poder ter essa opção de escolher o que a gente quer fazer, aonde a gente quer fazer, quando a gente quer fazer, e aquilo que nos faz bem, né? Não adianta só ficar fazendo por fazer.
E, em quarto lugar, que possa receber suporte e cuidados, se a gente precisar ou se a gente quiser, para poder continuar onde a gente escolher envelhecer. Então, essa é a minha ideia, esse meu conceito de uma cidade que seria amigável, de uma cidade que acolheria a todos, não só as pessoas idosas, porque o princípio da cidade amiga do idoso é isso, né? Na verdade, acolher todas as idades. Se é bom para o idoso, vai ser bom para todos nós. E eu acho que se a gente conseguisse envelhecer em comunidade pensando nesses 4 elementos e do meu papel de arquiteta materializando isso, né, no espaço físico, nossa, a gente estaria num sonho. Quem sabe um dia a gente chega lá. Vamos torcer para que esse dia chegue, né? Eu acho que nós temos muito, né, a fazer. É o que você destacou durante a sua fala, né? O protagonismo. A gente espera muito do outro, espera do governo, espera dos outros, né? Mas eu acho que tem muito na nossa cara também, de buscar também a nossa melhoria, né? O nosso viver da melhor maneira possível, buscando realmente realizar aí os propósitos, né? Então, que bom. Olha, Mari, foi excelente. Adorei. Obrigada. Passou muito rápido. Passou muito rápido, assim, mas eu tô aqui felicíssima, porque você evoluiu bastante, né? E assim, a gente vê a evolução, a evolução dos nossos ex-alunos e ex-alunas. É assim, simplesmente fantástico, né? Então, quando eu me recordo você chegando aqui, eu quero fazer uma pesquisa sobre tal nem sabia coisa. Hoje você está aí, uma mulher, né? Uma grande pesquisadora, com novos horizontes, né? Uma grande pessoa, né? Para a nossa comunidade científica e comunidade geral. Então, parabéns aí pela tua história. Obrigada, eu que Desejo agradeço. muito sucesso. Queria que você deixasse as suas últimas palavras e, assim, onde as pessoas podem te encontrar, se quiserem, por um acaso, ter contato contigo. Muito bom que você perguntou. Eu tenho uma consultoria para ajudar as pessoas a adaptar seus ambientes, né, para ter um bom envelhecimento com mais saúde, com mais qualidade de vida, com mais conforto. Chama Arquitetando a Longevidade. Inclusive, a estreia aqui, estou falando sobre isso pela primeira vez, então podem procurar a gente. Estamos aí tentando fazer com que as pessoas envelheçam bem onde elas quiserem, e com qualidade de vida, com bem-estar, com saúde. E é isso, gente. Fico à disposição. Também podem me achar nas redes sociais, Mariana Alves Nascimento. Sou seguidora da Deusa, então quem segui-la no Instagram vai me achar por lá também. Mas fico aí à disposição de quem precisar e agradeço de novo o convite, que foi um grande prazer. É sempre uma alegria trocar com você, que é uma minha mestra, né, gente? Não tem como não ver a influência de Deus e Vânia em tudo isso que eu fiz. E obrigada. Obrigada também. Pessoal, vocês que estão aí nos acompanhando, obrigada. Valeu, até o próximo episódio do Viver Podcast.